Vocês estão preparados para a palavra? Deixa eu ver. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9. Coloca a mão no seu coração. Jesus, nós abrimos o nosso coração agora. Nos colocamos diante da Tua presença em humildade, reconhecendo que o Senhor é o único que pode mudar a nossa vida e a nossa história. Nós abrimos mão do nosso conhecimento humano, das nossas capacidades humanas. Nós abrimos espaço para receber aquilo que vem do Senhor. A Tua palavra fala sobre um tipo de terra onde a semente é lançada, e essa semente ela germina, ela tem crescimento e dá o seu fruto. Mas a Tua palavra também diz sobre um tipo de terra que é o nosso coração, que não recebe a palavra por conta das preocupações dessa vida. Mas nós oramos agora, Pai, que o nosso coração seja inundado, e que o nosso coração seja uma terra fértil agora, uma terra boa, para que a Tua semente produza fruto. Nós repreendemos agora todo espírito maligno que rouba a palavra, demônios que nesse momento lançam pensamentos, acusações, preocupações, demônios que nos lembram da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de coisas que nós não fizemos certo. Mas a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo, eles são justificados, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero declarar paz nos corações atribulados aqui. Da mesma maneira, Jesus, que o Senhor deu a ordem para o mar e para o vento, nós damos a ordem agora que cesse toda a tormenta no interior dos Teus filhos. Aquele que chegou aqui debaixo de um diagnóstico de depressão, nós oramos agora que haja cura completamente. O Senhor pode fazer isso no momento que o Senhor quiser no culto. Nós oramos aquele que chegou aqui com algum diagnóstico de enfermidade no braço, nas pernas, na coluna, nós oramos agora. Aquele que chegou aqui com uma dor de cabeça que não é normal, nós oramos agora, Espírito Santo. O Senhor é o ungido de Deus. Então derrama o Teu óleo sobre nós essa noite. Derrama a Tua glória sobre nós essa noite. Em nome de Jesus. Quem quer diz amém. Amém. A mensagem que eu vou ministrar, ela é muito simples, porém ela carrega muitas revelações, e nós precisamos estar preparados para receber essas revelações da palavra de Deus. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Deixa eu ver. Amém. Quantos creem que a palavra de Deus, ao contrário de muita teoria, filosofia, que pode mudar comportamento, quantos creem que a palavra de Deus é a única que pode libertar o homem e salvar o homem? Deixa eu ver. Então, crendo nisso, você já está posicionado com o seu coração certo. João, capítulo 9, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns textos, amém? O texto diz assim, João, capítulo 9, verso 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa e nem outra. Repita comigo: nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Verso 25. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego
eu vejo. Irmãos, é um texto muito conhecido que carrega muita coisa preciosa. Nós precisamos olhar para esse texto, entendendo o seu contexto. E o texto começa com uma afirmação que Jesus viu um homem cego de nascença. Diversos relatos bíblicos sobre as curas de Jesus, onde ele se deparava com alguma enfermidade. Nós vemos esse homem que nasceu cego. Ele nunca viu a luz. Ele nunca contemplou outra coisa. Ao contrário de Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Sansão, um nazireu, separado por Deus, um jovem escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, com um propósito. Ele era um homem muito forte, tinha muita capacidade e habilidade, e Deus escolhe ele para um propósito. Repita comigo, um propósito. Nós conhecemos a história. Sansão tinha força e visão, mas quando ele sai do propósito, ele perde a força e a visão. Repita comigo, perde a força e a visão. Então a Bíblia nos mostra que existe dois tipos de cegueira. A como desse homem aqui, esse homem que nunca viu a luz. Ele não tinha referência de imagem na sua cabeça. Ele não tinha referência alguma. Se alguém dissesse, você sabe como que é o mar? Ele não teria referência nenhuma, porque tudo o que ele sabia era a partir da sua audição. Porque o texto nos revela que esse homem era cego de nascença. Agora a Bíblia também nos revela como Sansão, um homem que perde a sua visão devido a sair fora do propósito, a sair fora da rota que Deus desenhou para a vida dele. Mas o que é mais lindo é o texto que nós acabamos de ler, começa com Jesus vendo o homem, não são os discípulos que veem o homem. E eu quero dizer para você que Jesus te viu essa noite. Não foi discípulo de Jesus, porque olha a conclusão de discípulo de Jesus: homens que andam com Jesus, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estão acostumadas com o ciclo religioso. Jesus olha para o homem que é cego e não relata nada, mas os seus discípulos olham para o homem e dizem: mestre, Rabi, quem pecou? O pai ou a mãe dele? Porque na tradição judaica existia uma crença de que se alguém estava enfermo, era consequência do pecado dos seus pais. Então, se alguém era cego, aleijado, ou qualquer tipo de enfermidade, era um tipo de maldição hereditária, que era derramada nas gerações até que houvesse arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Então Jesus olha para aqueles discípulos e afirma algo poderoso: nenhuma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então nós precisamos entender que muitos de nós estamos cegos aqui. Muitos de nós estamos cegos espiritualmente. Alguns de nós já enxergamos algum dia, mas perdemos a visão. Alguns de nós nunca enxergaram como esse cego de nascença. E o enxergar é justamente a referência. Eu não posso ser um homem se eu não olhei um homem. Eu não posso ser um pai se eu não olhei alguém sendo pai. Eu não posso ser uma mãe, uma esposa, um filho, se eu não contemplei. Porque tudo que nós fazemos é referência. Tudo que nós fazemos é a partir da nossa contemplação. Logo eu olho e eu começo a viver a partir daquilo que eu estou contemplando. Então muitos de nós não temos referência alguma, não tivemos referência nenhuma. Não tivemos um lar estruturado, não tivemos uma casa que desse para nós uma oportunidade de sermos alguém melhor. Mas alguns de nós, durante a caminhada, perderam a visão. Talvez tiveram exemplos, tiveram pessoas perto, mas você perdeu a visão. Mas sabe qual que é a resposta de Jesus para mim e para você? Não interessa se você é cego de nascença, não interessa se você perdeu a visão
durante o caminho, não interessa. Existem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada, que não tem explicação humana, que não tem explicação natural. E aí quando Jesus aparece com uma boa nova, dizendo para nós, não é nenhuma coisa e nem outra. Você já tentou encontrar explicação para algumas coisas na sua vida? Eu faço tudo certo, eu me dedico, eu não passo ninguém para trás. Eu sei, pastor, eu sou um pecador, mas eu me esforço para fazer o máximo possível, para não atrasar a vida de ninguém. E nada acontece na minha vida. Existe alguma coisa que está fora do meu alcance. Eu quero dizer para você, todos nós, mesmo que nós não sejamos cegos completamente, todos nós temos um ponto cego na nossa vida. Todos nós temos um lugar que nós não vemos de nós mesmos. E é por isso que nós precisamos de alguém que olhe para nós e diga para nós aquilo que nós não enxergamos. E o Evangelho de Jesus não é falar para mim e para você aquilo que você já enxerga sobre você mesmo. Mas o Evangelho de Jesus é uma boa notícia que vem trazer para você uma realidade sobre você que você não conhece. Quer seja boa ou seja ruim, porque toda boa notícia deve ser antecedida por uma má notícia. Talvez você não enxerga que você é um pecador miserável que precisa da graça de Deus. Gente, quando você e eu, quando nós estamos no pecado, afundados no pecado, pode vir qualquer pessoa, um anjo, fala, sai desse erro, sai desse pecado. O que vai acontecer? Nada. Porque os nossos olhos precisam ser abertos espiritualmente, para que nós olhemos para nós mesmos e falamos, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me tire dessa vida de pecado. Quando você tenta ajudar alguém, sabe, a pessoa está tomando diversas atitudes, uma atrás da outra, repetidamente, que está levando ela para o buraco, e você fala para ela, sai desse caminho. Isso que você está fazendo vai te levar para a morte. A pessoa olha para você e fala, eu sei. Geralmente isso acontece com algumas mães, deixa eu ver. A mãe fala para o filho, cadê as mães? Digam glória a Deus. As mães já olham agora, elas amam esse momento. A mãe fala, não anda com essa pessoa, não faz isso. Mas existe um cego que não consegue obedecer a ordem e vai cair num buraco. Então todos nós temos um nível de cegueira, e todos os homens precisam ser alcançados com um esclarecimento e um milagre de os nossos olhos serem abertos. A oportunidade que nós temos diante desse culto e de tudo que nós estamos vivendo aqui é de questionar de quem que é a culpa. E Jesus está nos mostrando, não interessa se você não veio de uma família estruturada, não interessa como foi a sua trajetória, o que você sofreu, o que você passou, não importa, porque o reino de Deus pode chegar até você, e à medida que o reino de Deus chega até você, você não é mais a mesma pessoa. Porque eu não sei se ele é pecador. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não interessa o quanto tempo você está atolado no pecado e uma cegueira. Se você tiver um encontro com Jesus hoje, a frase poderosa que vai sair da sua boca é, eu não sei se ele é um pecador, eu não sei se ele é um profeta, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então, meus irmãos, o que nós precisamos compreender essa noite? Que receber o Evangelho a partir de um coração aberto, reconhecendo que eu necessito dessa mensagem, reconhecendo que eu preciso de Jesus, e de que religião não muda. Religião não muda, não salva, não transforma, não muda ninguém. Porque muitas pessoas continuam cegas. O próprio Jesus nos ensina no verso 38.
39, desculpa. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Então o que significa isso? Aquele homem estava perto de uma sinagoga. Preste atenção. Em Jerusalém existia apenas um templo, mas ao redor do templo existiam sinagogas, e era um lugar onde pegavam enfermos como esse cego. A própria família às vezes levava perto desses lugares, porque entendia-se que a partir da consciência daqueles homens que buscavam a Deus, existiria piedade. Então aqueles homens eram autorizados a pedir esmolas perto de sinagogas, perto do templo. Quantos lembram do homem que não tinha as pernas, que estava lá no templo? Quantos lembram que ele pede dinheiro? Amém. Então esses homens, preste atenção, esses homens doentes costumavam ficar perto de lugares religiosos, costumavam ficar perto de, sabe, ambiente evangeliquez, crentez, vaso, manto, terra, eleve, que tudo é evangeliquez, mas não tem poder de Deus. Tem discussão de teologia, mas não tem manifestação de poder de Deus, transformação. E aí ele está naquele ambiente, passam fariseus, saduceus, homens sábios. E qual que é o questionamento desses homens? Porque Jesus, ao olhar para aquele jovem que era cego de nascença, revela o propósito, que ali era uma oportunidade, que a enfermidade não era uma maldição, mas a enfermidade era um palco para que a glória de Deus se manifestasse. Jesus faz algo extraordinário, e é uma soma. Eu quero que você repita comigo, amém? Quem gosta de matemática, deixa eu ver. Ninguém. Eu era tão ruim, tão péssimo. A única matemática que você sabe é o dinheiro que você recebe, amém? Se faltar R$1 do salário, meu amigo. Mas a matemática do milagre de Jesus é simples. Diga: cuspe, mais vale, mais obediência é igual a milagre. Então o texto diz o seguinte, você pode acompanhar na sua casa, João capítulo 9, lê todos os versos. Que Jesus cospe no chão, mistura com barro. Você está imaginando a cena? E toca nos olhos daquele cego e fala para ele: vai se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Então aquele homem vai, ele obedece a ordem, que é ridícula até para a época, é ridícula, fora a higiene. Existia uma questão de vergonha. Então aquele homem obedece a ordem. Ele não podia, ele ia fazer o quê? Ele era cego. Jesus tocou no olho dele. Nem pediu licença. A minha Bíblia não fala, a sua Bíblia está escrito aí que Jesus pediu licença. Deixa eu ver quem tem uma versão diferente. Jesus chegou e deixa eu fazer uma obra na sua vida. Deixa eu transformar você. Deixa eu mudar você. Deixa eu falar para você. Jesus nem pergunta. Quando Jesus quer transformar a vida de alguém, o reino de Deus atropela essa pessoa, passa por cima. Então não interessa, você pode ser a pessoa mais dura essa noite, você pode ser a pessoa mais resistente essa noite, você pode ser a pessoa mais intelectual essa noite, você pode ser a pessoa que tem argumento, mas quando Jesus chega, quando o reino de Deus chega, é cuspe na cara e vai se lavar. Mais ou menos é o que a Bíblia diz, não só eu. Então aquele homem vai, imagina, ele vai, lava o rosto. Diga comigo: lava o rosto. Ele começa a enxergar. Mesmo o caminho que ele fez certo, ele volta enxergando. Na ida, é muito tropicão, é muita queda.
Que crente que tem vontade até de xingar quando bate o dedinho. Na ida, você vai quebrar. Além da cegueira, os tombos. Mas quando Jesus abre os seus olhos, você volta diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Se você encontrou com Jesus, e mesmo que esse encontro não foi bonitinho, não foi legal, foi a partir de uma dor, foi a partir de uma má experiência, foi a partir de algo doloroso, deixa eu dizer para você, essa experiência talvez fez você ser ferido, mas a volta é cura para a sua vida, porque você vai sem visão, mas volta curado, volta transformado. E é isso que o Evangelho nos propõe. Não é uma vida no ambiente religioso, não é uma vida no costume. Preste atenção, esse homem ficava pedindo esmola, esmola, e tudo que ele recebia era resto, era sobra. E talvez você acostumou com um ambiente de que você é um coitado e você não é um coitado. Existe uma cegueira sim, existe uma realidade sim, mas a partir do momento que Jesus te encontra, você não é mais o mesmo. Aleluia! Isso não é para gerar arrogância, mas você não é mais o mesmo até para necessitar das pessoas. Glória a Deus! Porque ter piedade de si mesmo parece algo glorioso, é nobre. Ai, eu sou tão machucado, eu sou tão ferido. Aconteceu isso comigo, deixa eu dizer, é verdade, é real, aconteceu essa dor, essa perda, essa realidade, mas deixa eu dizer, você não é um coitado. Quando Jesus te encontra, você passa a enxergar a partir da ótica dele, aquilo que ele enxerga sobre você. Você não deve viver aceitando as migalhas que Satanás está colocando sobre você e as mentiras que ele coloca como verdade. Então a discussão quando ele volta é: verso 8, seus vizinhos e os outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Verso 11, ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra. É quando você começa a contar a experiência, entendeu? O homem chamado Jesus misturou terra com saliva. Imagina eles ouvindo isso. Colocou-a em meus olhos e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora eu posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Deixa eu dizer, aqui a história já começa a mudar. O homem que havia sido cego, o ex-cego, o ex-adúltero, o ex-maconheiro, o ex-drogado, o ex. Porque mesmo que os fariseus queiram, mesmo que os fariseus queiram encontrar alguma coisa, eles vão começar a reconhecer: ele era. É o ex, não é mais. É a minha Bíblia que está aqui, é aqui. Deixa eu ver se a Bíblia está aqui. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu. De novo, ele colocou terra. Você fica irritado também? Quando você tem que repetir mais de uma vez a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Comigo, vai. Você já falou. Se coloca no lugar desse homem.
Ele não deu tempo nem de se alegrar. Ele foi curado, está voltando. Já levam ele, você está entendendo? Já levam ele para os fariseus, para encher eles de perguntas, uma pergunta que ele já tinha respondido. E às vezes acontece isso com a gente. Não dá tempo nem quando nós temos uma visão fechada para aquilo que Deus já fez em nós. Nós não celebramos. Nós já estamos esperando o próximo problema. E é por isso que o nosso coração se enche de preocupação. Você conquistou algo que você orou. Veio o boleto nas Casas Bahia, do carro. Lá nas Casas Bahia você estava feliz e contente, dizendo: é a minha geladeira nova, é a minha máquina nova. Quando você chegou em casa, você lembrou que não era de graça e disse: mês que vem eu tenho que pagar. Nem colocou a mistura no congelador, a geladeira nem chegou, você já está preocupado que tem que pagar. Parcelou a viagem, nem chegou no destino, já está preocupado que, meu Deus, como vai ser? Deixa eu dizer para você, não se preocupe. O Senhor está abrindo a sua visão. Ele vai te dar não apenas visão aberta, o Senhor vai te dar destino e condição para tudo aquilo que você se propõe a fazer, porque aquele que dá visão dá direção, aquele que dá direção dá recurso, aquele que chama dá propósito. Então, se uma porta se fechou, eu estou pregando para alguém aqui. Se uma porta está se fechando, Deus está abrindo outras. Se uma oportunidade se foi, Deus está trazendo outras oportunidades. Alguns homens estão se interrogando, acabou para você, porque algumas pessoas estão acostumadas com o mendigo que nós somos, com o pedinte que nós somos. Algumas pessoas estão acostumadas, nós dependemos delas. Mas essa é a noite de você romper. Essa é a noite de você romper. Com toda a dependência emocional, com toda a dependência, sabe? Existem pessoas que manipulam o seu coração, porque talvez você depende de alguma coisa dela. Essa noite o Senhor está tirando, porque a única pessoa que você deve dobrar o seu coração, a única pessoa que você deve ser reverente, não é quem te prestou o cartão, não é quem te ajudou, apesar da sua gratidão, mas é o Senhor. Então essa noite o Senhor quer te curar, porque você não consegue dar um passo, porque você depende das pessoas. Quem quer receber essa cura essa noite? Então esse homem não deu tempo nem de se alegrar, porque ele foi levado para o questionamento numa sinagoga. Então levaram ele aos fariseus, o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou a terra com saliva e o curou. Verso 15: os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu. Ele colocou terra, o saliva, ele, os olhos. Depois, eu fico viajando aqui. Depois que eu me lavei, isso é poderoso. Depois que eu me lavei, o tipo de evangelho que não tem lavagem não é evangelho. Você vem sujo, você vem cego, mas Jesus dá uma ordem: vai se lavar. 30 anos de evangelho, que agora eu vou começar uma pregação de pastor, tá bom? Agora é itinerante, agora é pastor. 10 anos de crente no batizou nas águas. Jesus colocou cuspe, lama nos seus olhos, mas você ainda, o milagre não se concretizou ainda na sua vida, porque você não obedeceu a ordem de vai se lavar. Vai se lavar. Essa foi a ordem de Jesus. Toda mensagem que é boa, mas que ela não traz para nós a completude do Evangelho, pode se tornar uma desgraça. Imagina aquele homem, recebe uma ordem, mas não vai para o tanque, evangelista Rodolfo, fica andando para lá e para cá.
Um homem me tocou. Que é isso no seu rosto? Eu fui tocado por alguém. O milagre só acontece por obediência. Às vezes só falta isso. Aleluia. Que o seu orgulho não deixa você se submeter. Falta isso. Você se humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu não quero mais fazer da minha forma. Está ridículo, está feio. Eu não gosto disso, é zoado. Obedecer é doído, é dolorido. Às vezes você vai ficar, é humilhação. Essa geração não entende que mesmo debaixo da graça nós temos que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós temos que se humilhar, reconhecer. Esse homem está dizendo para os fariseus: ele mandou eu me lavar. Deixa eu ver, eu me perdi de novo. Depois de ele ter alguns historiadores disseram: esse homem não é de Deus, pois ele trabalha no sábado. Olha, quem está sem visão sempre vai ver problema no milagre. Deus abriu a porta, mas tem que acordar 5 horas da manhã. Deus me deu uma oportunidade, mas tem que ter esforço. Quem está sem visão sempre verá problema na provisão e no milagre. Deixa eu dizer para você, o Senhor está tocando nos seus olhos agora, para que além da sua visão você mude a sua mente. Porque muito do que nós vivemos é baseado no que nós pregamos para nós mesmos. Existe uma mensagem que você está pregando na sua cabeça todo dia, que Satanás é o que está dizendo: glória a mim. Porque toda essa mensagem fortalece as mentiras de Satanás ao seu respeito. Já disse, a piedade de si mesmo, a dó de si mesmo, ou que você é injustiçado, que você é ovelha negra, que só acontece coisa ruim com você. Essa pregação precisa ser silenciada, e uma nova pregação precisa nascer na sua mente. É a pregação de Jesus, é a pregação das boas novas, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor. Imagine você pregando para você mesmo. Você não precisa ser pregador para ninguém. A primeira pessoa que você precisa pregar é para você mesmo. Glória a Deus, aleluia. Imagine você fortalecendo a sua alma, que precisa ser edificada todo dia, Aleluia. com as verdades da palavra de Deus. Tudo que Satanás traz para você, você não vai ser feliz. Mais uma vez, você é derrotado mesmo. E aí você combate com a verdade do Evangelho, dizendo: eu sou um filho amado, eu sou perdoado, eu posso ter caído, o justo 7 vezes cairá, mas não ficará prostrado. Então, estar no ambiente religioso não produz em nós cura, transformação, mas encontro com Jesus gera transformação. Os nossos olhos são abertos. Quantos querem ter os olhos abertos essa noite? Então todo homem precisa ter os olhos abertos. Todos os homens que vêm até Jesus, ou que são encontrados por Jesus, precisam ser tocados na sua visão. Porque a promessa desde Joel é que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Repita comigo: sobre toda a carne. E sobre todo tipo de pessoa. Aquela pessoa que você acha a menos qualificada, a mais pecadora para receber o Espírito de Deus, a mais fraquinha, a que não ora tanto. A promessa de Joel é que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E ele continua dizendo: os vossos jovens terão visões.
velhos sonharão. Então essa profecia, existe um tempo oportuno para que essa profecia se cumpra novamente. E é hoje. E é agora, porque nós estamos vivendo os últimos dias, onde todas as coisas estão invertidas, onde muitas pessoas estão se esfriando. O amor de muitos, como a palavra de Deus diz, já se esfriaram. As pessoas não vão mais até Deus com o mesmo amor, com o mesmo coração dilatado. Então o que nós precisamos é viver essa experiência de derramar do Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus é derramado, aqueles que têm medo recebem ousadia, aqueles que estão doentes são curados, porque Jesus curava, porque Ele era cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo traz para nós a imagem perfeita desse século, a fotografia do que é esse século. Preste atenção, diz amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou ouvindo, pastor. O apóstolo Paulo diz o seguinte: que o Deus desse século cegou o entendimento. Preste atenção, querido. Preste atenção. O Deus desse século cegou o entendimento para que nós não creiamos. Por que eu não vou? Por que eu não vou? Porque eu não creio. Por que eu não obedeço? Porque eu não creio. Mas você não crê apenas porque você é ruim, mas porque existe uma influência do Deus dessa era que cegou o entendimento. Quando eu falo de cego, eu não estou falando apenas de visão física, mas uma mente cauterizada, uma mente que não está aberta para as coisas de Deus. Quer receber a revelação de Deus com uma mentalidade caída, carnal. As revelações que vêm de Deus não devem ser discernidas na carne, devem ser discernidas no Espírito. Tudo aquilo que é espiritual deve ser discernido espiritualmente. Pastor, de forma prática, continuar orando pelo filho perdido. Para a mente carnal é uma perdição de tempo, mas para a mente espiritual, entende que aquilo que você estabelece no mundo espiritual, em oração, você está ganhando terreno. Orar pelo marido que ainda está com barro no rosto, é tempo perdido, porque a mente natural não consegue compreender que a transformação na sua vida é apenas cuspe e barro no rosto e vai se lavar. A mente natural está raciocinando: como que vai acontecer? Meu Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não sei fazer, está longe, está distante, meu Deus, é muito ruim, é coração muito duro. Deixa eu dizer para você, aquilo que é espiritual deve ser discernido espiritualmente. Como que nós discernimos as coisas espirituais? Sendo cheio do Espírito Santo. Então, depois do interrogatório, aqueles homens questionam a validade do milagre apenas porque Jesus tinha feito isso no sábado, porque a lei de Moisés dizia que não podia trabalhar no sábado, e existia esse ato de Jesus, era considerado um trabalho. Mexeu com terra, trabalhou, tem que descansar, porque eles se importavam mais. Preste atenção, eles se importavam mais com as regras do que com a misericórdia que Deus tinha ensinado para eles. Porque o sistema religioso estava falido naquela época. Ficavam, quantos lembram? Como Jesus foi fofinho na frente do templo, quando ele viu o comércio na frente do templo. Quantos lembram que Jesus the chosen? Senhor Paulo, bonitão. Aquele Jesus que um monte de gente gosta aqui. Ele ficou mais ou menos igual o Mike. Por quê? Aqueles homens que diziam que enxergavam estavam impedindo as pessoas de terem um encontro com Deus. A casa de Deus, a religião estava corrompida. Para você adorar Deus, você tinha que comprar alguma coisa na mão deles,
que você trazia de casa, gente, preste atenção. O que você trazia de casa não servia, tinha que ser da mão deles. E muitas pessoas estão vivendo debaixo de escravidão, de igreja, de pastores, de pseudo, de profetas e apóstolos, dizendo que eles carregam uma revelação tão poderosa. Vem aqui que você vai ser curado, vem aqui, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer essa campanha, você tem que fazer esse voto. E aí as pessoas vão, fazem o voto, mas quando elas recebem uma mensagem simples do Evangelho, onde homens estão pregando, nós não somos a salvação, nós apontamos quem é a salvação. Essa igreja, eu posso dizer, essa igreja não prega, nós somos a salvação, nós não somos a salvação. Nós estamos aqui como João dizia: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés, está ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então muitas pessoas, elas querem o voto, a campanha, elas querem tudo o que for místico, aquilo que for xaramandaia, tudo que for doido, que mandar ela fazer, ficar nas costas de uma bispa e pular numa piscina, elas fazem. Mas elas não faziam simples, que é se submeter à autoridade. Glória a Deus, aleluia. Elas não faziam simples, Louvado seja Deus, aleluia. que é honrar os homens de Deus. Eu também sou de Deus, tá bom? É um Deus diferente, porque o nosso Deus, ele trabalha debaixo de uma ordem de submissão. Eu só posso ter autoridade aqui se eu me submeto. O pastor só pode ter autoridade aqui porque se submete. Qualquer evangelista que subir aqui e não se submeter não tem autoridade. Qualquer pastor que se subir aqui e não se submeter não tem autoridade nenhuma. Qualquer irmão que se levantar cheio do Espírito Santo e não se submeter não tem autoridade, porque o reino de Deus é a ordem. O livro de Filipenses, a Bíblia revela que o Senhor criou tronos, principados e potestades. Todos têm uma ordem, tem classificações. Nós preferimos sacrificar do que obedecer. Então a ordem é simples. Jesus quer o quê? Obediência. Mas é tão simples, porque é só isso. É só ir lá se lavar, que a gente não quer fazer isso. Porque obedecer ao Senhor não significa que você vai começar a enxergar na hora que você lavou o seu rosto. Existia outro cego que Jesus encontrou também, que Jesus tocou sobre ele. E quando ele abriu os olhos, ele enxergou. Mas o mais interessante é que ele enxergava os homens como árvore. Jesus disse para ele, Diácono Daniel: você está enxergando? Ele disse: sim, eu estou enxergando, mas tem um pouco porém só. Eu vejo as pessoas como árvore andando. Jesus vai lá e toca de novo, e a cura completa acontece completamente. Existem curas e milagres que acontecem progressivamente na nossa caminhada. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar. A sua hora é progressiva. Há tempo para tudo. Deixa eu dizer para você, Daniel. Não é porque eu te conheço, mas o Senhor te trouxe aqui, queimou seu coração hoje para dizer para você que você tirou a mão do arado, você tirou a mão daquilo que Deus reservou para a sua vida. É um tempo de você romper, é um tempo de você se posicionar, porque aquilo que Deus tem para a sua casa vai passar sobre você, sobre a sua vida, e vai alcançar a sua esposa. Eu quero liberar sobre você tudo aquilo que estava te travando, tudo aquilo que estava te segurando. Essa noite é uma noite de romper, essa noite é uma noite de transformação. Você diz: como eu vou começar? Como eu vou fazer? Deus derrama ferramentas, Deus tira as cegueiras. Vem aqui. Tem noite que Deus chama as pessoas. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Eita, glória! Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora
abraço sobre eles. Existe algo de Deus sobre a vida desse casal. Então existem milagres, preste atenção, eu vou continuar pregando. Existem milagres que são progressivos. Existem curas que não acontecem imediatamente, mas nós não devemos parar. Olha aqui para mim. É um tempo de visão aberta. É um tempo de nós rompermos. É um tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto. Porque esse homem, preste atenção. Estenda suas mãos, existe algo poderoso. Você pode estender suas mãos e se colocar de pé. Existe um tempo de romper.
pessoas só vão viver quando romper laços, que é o que aconteceu com esse homem. Quantos estão aqui ainda? O jogo vai acabar. Quantos estão recebendo essa palavra? E a ordem era o seguinte: eles falaram isso porque eles tinham medo. Porque se alguém reconhecesse que Cristo era o Filho de Deus, era expulso da sinagoga. Por isso eles disseram: ele tem idade suficiente. Perguntei para ele. Então pela segunda vez chamaram o homem. Quantas vezes chamaram? Foi 2 da sinagoga, 3 e 1 lá no... Então pela segunda vez chamaram o homem que havia sido cego. Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu. Tu és digno de tudo, pois sabemos Jesus é pecador. E aí chega no ápice da mensagem: eu não sei se ele é pecador, eu só sei que eu era cego. Aleluia! Muito forte. Agora eu vejo. Eu não sei. Eu não sei falar política igual pastor. Eu não sei a coisa mais poderosa que você pode fazer para alcançar a vida de alguém e dizer: eu não sei quem ele é completamente, mas eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. A coisa mais poderosa que você pode contar não é o meu testemunho, é o seu testemunho. Pastor, mas meu testemunho é tão simples. O seu testemunho você era cego, mas agora você vê. Pode alcançar outros cegos que vão passar a enxergar. Abra sua boca, crente. Comece a contar tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Porque à medida que nós anunciamos o Evangelho, nós vivemos o que 1 Pedro diz. A forma que nós devemos viver é esperando Jesus voltar, não é, igreja? Não. É um estilo de vida que apressa a vinda do Senhor. É um estilo de vida que apressa. E como nós apressamos, existe algo que nós precisamos entender sobre a soberania de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz. Deus quer fazer, Ele faz? Faz. Deus quer transformar a sua vida. Por que a sua vida? Porque existe algo na soberania de Deus que é uma colaboração. Barro no rosto, mas vai lavar. Entendeu? Existe a minha parte e existe a parte de Deus. Existem coisas que nós devemos fazer, que nós precisamos fazer. Não adianta orar. Se Moisés continuasse orando diante do mar, o que ia acontecer? Nada. Não teria a história de travessia. Não teria. Use o que você tem na mão. Faça a tua parte. O que você pode fazer? O que está sob o seu alcance? Se é liberar perdão para alguém, vai lá e libera perdão. Se é confessar o seu pecado, confesse o seu pecado. Mas a pessoa errou comigo. Vai lá, porque isso está sob o teu alcance. Existe uma palavra liberada sobre você. Aqueles que perdoam inimigos recebem brasas vivas sobre as suas cabeças. Eu quero declarar: estenda as suas mãos, que você não vai ser mais dodói, que você não vai ser mais ferido, que você não vai ser mais ofendido, que você não vai ser alguém vulnerável para as estratégias de Satanás. Você não vai ser alguém que só de falar algo com você já não quer mais participar. Deixa eu dizer para você: o Senhor está te dando resiliência, capacidade, músculos espirituais. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua
assistência, precisa de estrutura. Então receba agora em nome de Jesus. Eu quero te dar alguns minutos para que você busque a presença do Espírito Santo. Levante as suas mãos. Antes que o ano vire, você precisa que os seus olhos sejam abertos. Você diga: Deus, eu sou um cego. Senhor, eu já enxerguei um dia. Oh Deus, eu nunca enxerguei. Toca nos meus olhos, Senhor. Toca nos meus olhos, Senhor. Essa noite de se humilhar diante de Deus. Você não pode virar o ano caindo nas mesmas coisas, sendo derrotado nos mesmos pecados. Talvez você diminuiu a frequência, mas a transformação de Deus na sua vida é radical. Aquele que rouba não roube mais, mas antes trabalhe. Se você está vivendo no meio do caminho, o Senhor está te dando autoridade para que você atravesse o mar essa noite. O Senhor está te dando autoridade sobre os seus pecados, e você será liberto essa noite. Eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite